Hoje vamos apresentar a realidade de refugiados que vivem em Goiânia. Pessoas que deixaram para trás seus familiares e costumes em busca de uma vida melhor. Atraídos por oportunidades aqui no Brasil, haitianos e sírios lutam diariamente contra o preconceito racial e a intolerância religiosa. Você vai conhecer haitianos que fogem da decadência estrutural e econômica causada por um grande terremoto devastador na capital Porto Príncipe. Também vai saber mais sobre os sírios que trazem na memória a ruína de um país em conflito desde 2011. Começa agora o Disruptor. Sinto saudade, sim, dos amigos dos meus pais, porque alguns têm filhos. Então, eu me divirto com os filhos desses amigos dos meus pais. A grande saudade da Síria antes da guerra. A nossa vida antes, mas agora não. Mas tem vezes que você mantém o contato, a saudade se aumenta. Quando começar a falar algumas coisas, alguns momentos que curtiram junto. اكتشف جاد المطولين قدرا قديمة أثناء لعبهم. عند مرورهم بالقرب من الحظيرة وقفت البقرة السوداء تنظر إليهم، فحاول ابن المزارع إعادتها إلى المزرعة، ولكنها لم ترد أن تتحرك معه في المزرعة. Vem para o Brasil por causa de nós não quero fazer igual da outras pessoas que eles refugiou para a Turquia, no mar, para a Europa, essa coisa. E nós fazer a vista normal, deixar a país normal, saiu, tá tudo ok. Fazer a vista para vir para cá. Porque aqui é mais seguro, apesar da corrupção e essas coisas. Fora disso, o Brasil seria muito melhor que a Síria. Inclusive, quando meu pai estava na Síria, ocorreu um assalto, não pode falar. Não tem segurança e o trabalho do meu marido já quase acabou. Então, precisa vai para outro lugar trabalhando e conseguir a vida. Faz tempo que eu queria dar aula de português, porque eu moro aqui, então sempre via haitiano para lá e para cá, para lá e para cá. E eu sempre pensava, eu sou professora de português, por que não ajudá-los a falar português, né? Aí quando eu fiquei sabendo, eu já vim para conversar com o pastor, né? Tudo passa por ele, e já comecei. É algo que eu queria há muito tempo, trabalhar com estrangeiros. Não, no começo, quando não sabiam falar português, eram bem quietinhos. Aí depois, mas sempre foi tranquilo. Às vezes eles ficam assim mais animados como ficaram hoje, mas mais por conta da presença de vocês ou alguma coisa que eu conto, porque minhas aulas eu tento fazer uma aula bem mais divertida para não ficar cansativa, porque a maioria deles trabalham no domingo, então chega aqui e tá morrendo de sono. Então se eu fizer algo muito chato assim, eles vão dormir na aula, né? Em 2010 teve um terremoto, aí esse terremoto acaba com o país, entendeu? Aí a gente resolveu vir para cá. Cada comunidade estrangeira tem uma motivação para sair do país e buscar refúgio ou buscar se integrar em uma outra comunidade. E aí nós temos histórias diversificadas. No caso dos haitianos, por exemplo, eles começaram a vir para o Brasil na década de 2010, mais ou menos, por conta da situação econômica do país, do Haiti. Para vir aqui no Brasil foi uma coisa, por exemplo, um rebelde, né? Porque meu pai não queria que eu viesse aqui, entendeu? Ele não queria, não é o desejo dele. Mas eu tinha que sair para poder estudar e trabalhar, para melhorar um futuro. Primavera árabe, entre aspas, nós le chamamos inferno árabe, porque de primavera não tem nada.
Começaram a chegar irmãos sírios primeiros, que eles chegavam aqui aproximadamente 6, 7 anos atrás, por consequência, podemos dizer, do terrorismo. Sim? Não é uma guerra, é um terrorismo em contra do povo sírio mesmo, que deixou um problema muito grande lá, 6.000 escolas e universidades fechadas. Como los acolheu? A seguinte pergunta, não? Los acolheu do seguinte jeito. Primeiro, dándole uma acolhida como eles merecem, com carinho, com amor, fazendo um trabalho de inclusão, fazendo-lo parte da comunidade. Contato com uma outra pastor que trabalha lá no São Paulo, e ele deixa pessoas vêm para o aeroporto, busca nós para uma casa delas, com uma família, e fica lá quase 2 meses, até conseguir fazer documentos, aluguei a casa, conseguir a coisa, elas ajudam bastante lá. Mas a igreja ajuda, quando vai cada domingo para a igreja, a comunidade da igreja está muito boa, eles olham nós, fazer que a nossa uma família juntos, e quando precisa uma coisa, eles tudo liga, que você precisa, nós estamos aqui, só liga, só fala. Aprender a falar português é uma das maiores dificuldades que os imigrantes enfrentam. A barreira da língua prejudica a inclusão dessas pessoas na sociedade e a falta de assistência do Estado brasileiro também não ajuda. Uma solução vem dos professores voluntários que se dedicam a dar aulas em lugares improvisados e com poucos recursos. Então, tem muitas empresas que não contratam se não falar português, né? Claro que eles não vão aprender do dia para o outro, mas alguns meses que eles estão aqui, eles já conseguem falar muitos cumprimentos, conjugar alguns verbos, então a gente ensina também a como se comportar na entrevista. O português, não, posso dizer, às vezes tenta me facilitar, me ajuda, mas é as pessoas que me atrapalham muito. Faça a pergunta, ninguém está me atendendo. Não é exigido nenhum documento deles. Eles entram no curso por vontade própria, né? Então, o curso, as professoras e os professores que estão trabalhando com eles são alunos do curso de letras do IFG, orientados por nós, professores do Instituto Federal Goiano e Goiás. E eles não têm, por exemplo, uma avaliação que vá barrar que eles continuem na aula. Eles não precisam responder chamada e por isso eles não têm tempo percentual de presença. Precisa 2 anos, no mínimo 2 anos para aprender. Língua, vida, qual fazer. É porque a língua do português do Brasil tem muitas regras. Aí tem muitas palavras, as palavras são diferentes. A gente sempre tenta trabalhar um método mais comunicativo, porque não adianta só trabalhar gramática com eles, porque eles precisam falar o português. Então tem que ser uma metodologia mais comunicativa, né? Então a gente tem a apostila, eu trago cópia para eles trabalharem, escrevendo, lendo, falando. Licença. Ah, dá licença que eu quero passar. Pode. Última frase, meninas. Não jogar lixo aqui. Eu poderia dizer, aqui no Brasil, que eu sofri mais dificuldade que no meu país. Volta, não tem como voltar. Tem que aceitar tudo. Sofre, às vezes sofre, ser humilhado também, tem que aceitar tudo isso. E eu vou levar a vida, é uma vida de aprendizagem para mim no Brasil. Vitor já está no ensino médio, já quer fazer faculdade e tudo. Então, tem muitos alunos aqui que querem, outros só querem terminar o ensino médio porque precisam trabalhar, têm filhos. Então, depende muito do contexto familiar de cada um. Jornalismo. Jornalismo? Sim. Por que jornalismo? Bom, porque jornalismo eu consigo trabalhar mais rápido, mais fácil. E caso o Brasil não abrir a porta do mercado para mim trabalhar, eu posso voltar no meu país agora e eu consigo trabalhar mais rápido. Mas os que já chegam com curso superior, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos enfermeiros formados, engenheiros. Então, é uma dificuldade tão grande no reconhecimento do diploma que às vezes eles preferem iniciar um curso superior novamente para... É até mais fácil estudar de novo 4, 5 anos do que conseguir a revalidação desse diploma aqui. O governo de Goiás tem processos para auxiliar na validação desse diploma. A validação desse diploma ela é feita por algumas das universidades que estão aqui instaladas
e existe o Conselho de Educação que pode dar as orientações necessárias, ok? Então, essa questão de validação do diploma é de acordo com as normas do Conselho de Educação e com as universidades daqui. Eu acredito que a UFG, com toda a consciência crítica que é daquela universidade, daquele lugar, logo comece também a fazer ações mais importantes com relação a essas pessoas, né? Destinadas a essas pessoas. Mas a gente já está muito feliz, porque a UFG tem esse vestibular, se eu não me engano, já há 2 anos, que ele é específico para imigrantes, então eles não concorrem com a outra parcela da comunidade, e agora o IFG também, com um vestibular específico para imigrantes, com vagas reservadas de alguns cursos para essas pessoas. Racismo e xenofobia são assuntos comuns a quem se muda para outro país. O Brasil tem a reputação de ser um país aberto, mas nem sempre todos os povos e todas as crenças são bem recebidos aqui. Bueno, nós podemos dizer que a população brasileira é uma das, podemos dizer claramente, uma das melhores do mundo, porque a qualidade humana e a hospitalidade cubre a infraestrutura que não podemos dar-lhes. Por exemplo, na Alemanha, eles se prepararam para receber a os refugiados. Aqui não existe essa infraestrutura a nível governo nacional, sim? Eu gosto de ficar aqui no Brasil, eu gosto muito. Uma coisa muito boa aqui, é diferente de outros países no mundo. E essa coisa precisa todo brasileiro sabe. A gente do Brasil tá gentil, a palavra gentil, e eles eu ainda há quase 4 anos não consegui falar como uma pessoa não gosta de mim ou da minha filha, ou fica estranha, você é árabe, você é um estrangeiro, essa coisa. Mas meus amigos, familiares que é na Europa, nos Estados Unidos, tá tudo fica nessa situação. O Brasil é um país racista, apesar de ser um racismo velado. Nós somos muito amigáveis, a gente existe esse estereótipo do brasileiro amigável, que recebe o estrangeiro, que recebe o turista muito bem, mas é um turismo estrangeiro bem delimitado, né? Aquele que vem da Europa, aquele que vem dos Estados Unidos. Então, esse imigrante, ele é bem recebido no Brasil. O preconceito é muito grande, tanto que você ficar preocupado com ele fica aumentando, entendeu? Você tem que faz questão de esquecer, não, essa aqui não me atrapalha, certo? Eu posso dizer, essa aqui não me atrapalha. Não, tá de boa, tranquilo. Eu acho que a gente tem que quebrar esse estereótipo de que o brasileiro é um povo muito receptivo e muito amigável com os estrangeiros, né? Então, e a gente só quebra estereótipos discutindo. É muito difícil pra gente se olhar e ver os defeitos. Então, nós, como brasileiros, né, como sociedade brasileira, a gente precisa começar a discutir esses assuntos até para se perceber nessa condição. O Estado brasileiro ajuda pouco. Muitas vezes, as instituições que recebem essas pessoas são universidades ou igrejas com apoio de voluntários. A falta de recurso prejudica ainda mais quem busca melhores condições de vida aqui no Brasil. O governo do Brasil ajuda só a fazer documentos. Por exemplo, você vem para cá e entra no país fazer a vista. E essa vista tem vazamento. Então, pode só vai para um lugar da Polícia Federal, pergunta que nós já quase acabou. Então, o que acontece? Eles falam que vai fazer protocolo, porque a nossa tem guerra no nosso país, e então pode ficar aqui. Então, eles simplesmente chegaram e o Estado teve que dar conta. Eles tiveram que correr atrás de
de condições de subsistência aqui no estado, ou seja, foi um processo que não foi organizado. O governo decidiu, então, regulamentar a situação dessas pessoas aqui com um visto humanitário. Então, esse visto dá a eles o direito de ficar no país, de trabalhar, e então eles não têm status de refugiado no Brasil, os haitianos especificamente. De outras nacionalidades, o processo é julgado, né? Se a pessoa conseguir comprovar por meio de relatos e provas que ela está sendo perseguida por algum motivo, ele consegue o refúgio, então ele fica no Brasil. Da família, da amigo, visitar, ficar na festa juntos, no Páscoa, no Natal. Para mim, morar no Brasil, como eu estou te falando, é uma vida aprendizagem. Eu estou aprendendo as coisas até para mudar para o meu país, para um jeito melhor. Você pretende voltar para o Haiti? Pretendo. É o meu desejo, é o meu sonho. Além desse sonho que você tem de voltar para o Haiti, quais outros que você pretende realizar aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil eu pretendo ser um profissional, conhecido como profissional estrangeiros no Brasil, trabalhando normal como o estrangeiro e que trabalha, que não faz diferença entre o brasileiro e o estrangeiro. Quando eu estava fazendo farmácia, eu falei que eu vou terminar de fazer farmácia, depois vou fazer engenharia civil. Eu falei que eu ia voltar para o meu país para ajudar algumas pessoas se eu fosse engenheiro. Ser uma médica sem fronteiras. Mais especificamente nas áreas de cardiologia, quero ser também uma ginecologista e uma enfermeira obstetra. Para quando algum país entrar em guerra, em um lugar que não é fácil achar pessoas para cuidar da saúde. O disruptor mostrou as dificuldades que os imigrantes e voluntários enfrentam. Guerras, desastres naturais, crises econômicas e outros fatores levam milhares de pessoas a mudarem de país em busca de oportunidades. Nem todos os brasileiros conseguem compreender os refugiados, mas é fato que o nosso país receberá cada vez mais essas pessoas por aqui. Respeitar é o primeiro passo para uma boa convivência.